Meus irmãos, nós vamos continuar hoje na nossa série de mensagem. Nós vamos para o 15º sermão da série Os Últimos Dias de Jesus. E nós vamos continuar no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós começamos a falar sobre a última vez que o Senhor Jesus celebrou a Páscoa e a primeira vez que ele celebrou a ceia do Senhor foi quando ele instituiu a ceia do Senhor para substituir a festa da Páscoa, que era a festa do Velho Testamento, e ele instituiu uma nova festa para a nova aliança, o Novo Testamento do seu sangue, que ele estava instituindo por meio da sua morte e sua ressurreição. Então nós vamos para Lucas 22, e nós vamos ler a partir do verso 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até ela se cumprir no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Toma-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: O rei dos gentios domina sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não vos será assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cilindrar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos... Não, até o verso 34. Amém. Ok, meus irmãos, nós vimos aqui a noite em que o Senhor Jesus instituiu a sua ceia, que não deveria ser uma ceia para alimentar o estômago, mas era uma ceia para alimentar o Espírito. A ceia do Senhor é aquilo que nós chamamos de sacramento. O que é a palavra sacramento? A palavra sacramento se refere a algo que Deus, que existe na natureza, que existe no uso comum, mas que Deus tira aquela coisa do uso comum e atribui um significado sagrado, um significado santo, ou seja, um significado espiritual. Por exemplo, todos os dias, eu espero que seja todos os dias, que vocês tomam banho. E aí vocês vão lá no chuveiro, e eu pergunto assim, por que você está tomando banho? Você não vai falar assim, porque tem um significado espiritual nesse banho aqui, que quando eu tomo esse banho eu fico purificado na minha alma. Não, não é para isso. Tem um significado, na verdade, natural. O seu banho todos os dias tem um significado natural, que é limpar o seu corpo.
Contudo, quando Deus falou com o profeta João Batista e depois o próprio Senhor Jesus sobre o batismo, Deus tirou a água do batismo do seu uso comum, no sentido de que na ocasião do batismo a água tem um significado espiritual. E esse significado espiritual é a lavagem do Espírito Santo que nós temos em nosso espírito pela obra de Deus operada em nós. Ou seja, quando nós somos batizados, não é igual ao seu banho que você toma todos os dias, mas tem um significado sagrado, um significado espiritual, um significado santo, que significa que assim como aquela água está lavando você no momento do batismo, assim como aquela água está descendo sobre você, sobre a sua cabeça e lavando você, que o Espírito Santo desça sobre você e te batize. Lembra que aconteceu isso em Atos 12? Estava todo o povo reunido, Jesus falou, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, que é o que representa essa água. Essa água representa o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Veio o Espírito Santo sobre eles de maneira semelhante ao que eles tinham recebido no batismo. Então, a água do batismo, ela tem um significado espiritual, um significado sagrado, e por isso que nós chamamos de sacramento. E além do batismo, aqui o Senhor Jesus instituiu um novo sacramento, além do batismo, que é o que nós chamamos a ceia do Senhor. É chamado assim por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a ceia do Senhor. O que tem esse nome? Do Senhor. A palavra ceia significa uma refeição, ok? Esse é o significado de ceia. Uma refeição é um jantar, podemos chamar de jantar, uma refeição. Aí a expressão do Senhor significa que não é uma refeição comum, não é como aquele feijão com arroz que você come lá com seu bife, não é uma refeição comum. Por quê? Porque é um sacramento, é algo que Deus tirou do uso comum e atribuiu um significado espiritual. Então, assim como a água do batismo não é como a sua água comum, a água, o pão e o vinho, no momento da ceia do Senhor, não é como o pão ou vinho que você come ou bebe na sua casa, porque naquela ocasião é do Senhor, ou seja, é sagrado. Essa expressão do Senhor é usado com frequência na Bíblia para se referir a algo que foi separado por Deus para o uso especial. Então, Paulo fala, por exemplo, sobre a mesa do Senhor, para se referir à ceia, quer dizer que naquele momento está ocorrendo uma refeição espiritual. Lá no Velho Testamento, quando eles falavam sobre a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor, quer dizer que Israel tinha uma casa que não era uma casa comum, igual a tua casa, mas era o templo. Aquela é a casa do Senhor, quer dizer que era o santuário, o templo que era sagrado, um edifício sagrado. Ou quando o apóstolo João fala no dia do Senhor, quer dizer que é um dia que tem um significado espiritual, um significado especial. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor, o dia do Senhor, a casa do Senhor, ou quando Deus fala sobre os dízimos do Senhor. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Tem passagem na Bíblia que fala, 90% vai ser seu, mas o dízimo, quer dizer, a 10ª parte das suas rendas será do Senhor. Quer dizer que aquela parte deve ser utilizado para as coisas espirituais, diferente da sua renda normal que você usa para as suas próprias coisas. Então aqui, quando o Senhor Jesus, ele pega um pão e ele pega um vinho, ele está dizendo que este pão, diferente daquele pão que você come com mortadela na sua casa, este pão não vai ter um significado comum, mas ele vai significar algo espiritual. O que o pão aqui significa? Isto é o meu corpo, mas veja que não para por aí. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, o pão é o corpo de Cristo sendo sacrificado na cruz. Não é simplesmente o corpo de Cristo.
mas é o corpo de Cristo sendo sacrificado na cruz. E por isso que no verso 19, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu. Vocês veem que Jesus, ele parte o pão no meio e aí ele distribui. E esse partir é importante. Vocês vão ver em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, a ceia é com frequência chamada de o partir do pão. O partir do pão. É assim que eles chamam a ceia do Senhor, tanto em Atos quanto em 1 Coríntios. Vou te mostrar duas passagens aqui. 1 Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Olha só, os discípulos no primeiro dia da semana, eles se reuniram com o objetivo de partir o pão. O que quer dizer partir o pão? Quer dizer que eles simplesmente se reuniram para, vamos partir os pães aqui. Não, o partir do pão aí é a ceia do Senhor. No primeiro dia da semana, 1 Coríntios capítulo 11. Na verdade, vamos ler para capítulo 10, verso 16. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? O pão que partimos. Então, pode voltar para Lucas 22. Então, o ato de partir o pão, ele é importante porque cada aspecto da ceia do Senhor, ele aponta para uma realidade espiritual. E a realidade espiritual é que Jesus Cristo não somente se fez carne, mas ele se fez carne, ele veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Não é suficiente você crer que Jesus veio, que existiu um Jesus. Você tem que entender por que ele veio para partir o seu corpo. E no Lucas 22 ainda, sobre o vinho, ele vai dizer no verso 20, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então aqui é importante perceber que o vinho não é simplesmente o sangue de Jesus, mas é o sangue de Jesus derramado. É o sangue de Jesus que foi derramado, ou seja, é o sangue de Jesus no contexto da crucificação. Então, o foco do Senhor é aquilo, o foco da ceia do Senhor, ou seja, essa refeição sagrada, essa refeição sacramental, essa refeição espiritual, é nos fazer lembrar que o centro do cristianismo, o centro do evangelho, está naquilo que Jesus fez em sua vida, mas especialmente em sua morte. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, ele diz: não preguei, me esforcei para não pregar nada além de Cristo e este crucificado. Ou seja, se não houver a mensagem da cruz, não há evangelho. Se não houver uma explicação do porquê que Jesus morreu, não há evangelho. É por isso que nós sabemos que crucifixos, por si só, não apresentam o evangelho. Crucifixos, por si só, não apresentam o evangelho. O que é um crucifixo? Crucifixo é uma cruz que tem a imagem de Cristo pregado nela. Então, você mostrar um crucifixo para alguém, você não está pregando o evangelho, porque o evangelho não é simplesmente o mero fato de que existiu um homem que morreu. Na verdade, naquela época, milhares de pessoas morreram crucificadas naquela época.
Inclusive, muitas morreram crucificadas como castigo de Deus na guerra entre os romanos e os judeus. Era crucificado 500 homens por dia. Então, você está me mostrando alguém crucificado, não é por si mesmo o Evangelho. O Evangelho é a mensagem do porquê que Jesus Cristo, especificamente, nenhum outro foi crucificado. Porque você pode imaginar Jesus sendo crucificado e não entender porquê, nem a finalidade, nem a razão. E se você entender que Jesus foi crucificado e não saber porquê, a razão, a finalidade, ou ter uma ideia errada, ele morreu porque ele era uma boa pessoa, ele morreu porque ele falou contra os políticos. Realmente, ele falou contra os políticos, era uma boa pessoa, mas a razão evangélica da sua morte é para nos salvar, que por vós é dado. Então, diferente dos meios que os homens inventam para querer apresentar o Evangelho, diferente dos meios inventados pelo homem, como o crucifixo, que não é um meio que Deus instituiu para apresentar o Evangelho, a ceia do Senhor, quando o Senhor institui a ceia, ele não só dá o pão e vinho, mas ele atribui o significado do que está sendo feito. Ele diz para que eu estou fazendo isso daqui, e, portanto, a ceia do Senhor, de fato, apresenta o Evangelho, porque Deus atribuiu esse significado a estes elementos e a estes atos. Como Deus não atribuiu o significado espiritual aos crucifixos, ou a outros meios que os homens inventam para apresentar o Evangelho, como não há ali a eficácia do Espírito Santo, eles não servem para nada, a não ser confundir a sua cabeça. Quer ver uma maneira que sua cabeça é confundida por crucifixo, que não é a maneira que Deus instituiu para apresentar a morte do seu filho? Você vê o crucifixo, aí tem um pouco de sangue aqui, aí tem um pouco de sangue aqui do lado, e tem um pouco de sangue nos pés. Aí você imagina a morte de Jesus daquela maneira ali. Está completamente errado, porque a Bíblia diz, Isaías 52, livro de Isaías, que quando Jesus foi crucificado, ele estava mais desfigurado do que qualquer outro dos filhos do homem. Não é um pouquinho de sangue aqui, um pouquinho aqui. Jesus estava completamente arrebentado, desfigurado, o rosto dele deformado. Tem passagem da Bíblia que diz que eles arrancaram as suas barbas à força. Imagina alguém arrancar a tua barba com a mão à força, chicoteado, passou a noite inteira apanhando. Aí você vem com uma imagenzinha com um pouco de sangue aqui e me diz que foi assim. Não, você não está apresentando o Evangelho, você está apresentando uma falsidade, imagens de mentira e de maldição. Não foi assim. Como é que foi a crucificação de Jesus? Foi da maneira que Isaías descreve, foi da maneira que o profeta Davi descreve nos Salmos, e foi da maneira que os 12 apóstolos descrevem nos 4 evangelhos. Foi assim que Jesus morreu. E qual é o meio que Deus nos deu para lembrarmos e para recordarmos do que Jesus Cristo fez na cruz? Não foi crucifixos, mas foi a ceia do Senhor. E nós devemos nos satisfazer com as ordenanças de Deus e não inventar meios alternativos para apresentar o Evangelho ao mundo. Deus não precisa da sua ajuda para apresentar o Evangelho ao mundo, nem das suas estátuas e nem das suas peças de teatro. Mas aqui nós vamos ver então que a maneira de Cristo, o que Cristo fez pelos homens, a ideia de que Cristo se doou, ele se entregou pelos homens. Uma pergunta que a gente pode fazer com isso é: o que Deus ganhou com isso? O que Cristo ganhou com isso que ele fez? E, na verdade, a resposta é, em última análise, é nada. Jesus não ganhou nada com isso que ele já não tinha eternamente. No sentido de que Deus não adquiriu algo que ele já não tinha por sua própria
natureza. Isso é um importante atributo de Deus que a gente chama de a aceidade de Deus, a autossuficiência de Deus. O que é a autossuficiência de Deus? Quer dizer que Deus, considerado como Deus, ele não precisa de nada. Ok? Você não pode dizer isso. Se falar assim, eu não preciso de nada, daqui a 2 horas você está com sede e dizendo, me dá uma água, senão eu vou morrer de sede. Todo ser humano precisa de coisas para sobreviver. 3 dias sem água você já morre. Então, nenhum ser humano pode dizer, eu não preciso de nada. Deus pode dizer, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. Então, nada do que Deus faz é para adquirir algo que ele poderia não ter se ele não tivesse feito. A gente fala, Deus precisou do homem. Isso é a grande heresia e blasfêmia. Deus não... Aliás, a melhor forma de você começar a ser útil para Deus é reconhecendo que você é inútil. No sentido de que Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus precisa de mim para pregar em Campo Bom. Claro que não, porque Ele pode, em qualquer momento que Ele quiser, colocar outro aqui, melhor do que eu. Se Deus quiser, Ele coloca outro para pregar melhor, e prega melhor do que eu, e eu não prego mais. Quando a gente reconhece que Deus não precisa de nós, aí que a gente vai reconhecer o quanto que Deus é amor. Como assim? Por que quanto Deus é amor? Porque mesmo sem precisar, Ele nos usa. Ele nos chama por puro altruísmo e amor, para ter comunhão conosco, não porque Ele precisava de algo. Então, por quê? Por excesso ou por infinitude de amor, Ele nos faz cooperadores com Ele. Por exemplo, Deus poderia fazer qualquer coisa no mundo sem você orar. Ele não precisa que você orasse, mas Ele escolheu agir por meio das orações para que você participe com Ele. Você que então somos nós que somos beneficiados pelas coisas que Deus faz. Ele nos beneficia sim, não porque Ele precisa, mas ao contrário, porque nós precisamos. Então, nós precisamos, não Ele. Então, quando Jesus, Ele se fez homem e habitou entre nós, era porque nós precisávamos. Então, tudo que Jesus adquiriu por meio da sua morte não era por uma necessidade dele, mas era por uma necessidade nossa. E por isso que a discussão que os discípulos começam a ter no verso 24 não faz o menor sentido. Olha só a discussão dos 12 apóstolos no verso 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Começaram a brigar. A quem o maior? Quem é o melhor? Os 12 apóstolos. Olha só a resposta de Jesus no verso 25. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, para aí, Enquanto Jesus, ele estava falando sobre como ele daria a sua vida por nós, como ele daria a sua vida por nós, não porque ele necessitasse, mas porque nós necessitamos, os discípulos estavam ali falando sobre quem era melhor. Será que João é maior do que Pedro? Será que Pedro é maior do que João? E a resposta de Jesus é que vocês estão entendendo tudo errado. Esse raciocínio de vocês é o raciocínio no verso 25 dos políticos, verso 25, os reis dos gentios. O que é os reis dos gentios? Os gentios são as nações. Está falando, os reis das nações são assim.
contextualizando no Brasil, os políticos de Brasília ficam um disputando quem é maior, quem é maior, quem é maior. Aí Jesus está falando, vocês não têm que ser assim. Porque no reino de Deus, o maior, o raciocínio de Jesus, é quem serve mais. No reino de Deus, o maior é quem serve mais. Por isso que, no reino de Deus, o maior é Jesus. Porque Jesus serviu mais. E isso é uma verdade muito revolucionária. Revolucionária. Porque Jesus está falando, eu sou maior porque eu fui o que mais servi. Ou seja, Jesus é o Senhor dos senhores, porque Ele é o servo dos servos. E muita gente vai confundir a ideia de autoridade bíblica, vai achar que a autoridade bíblica é igual à autoridade do mundo, dos gentios, dos pagãos. E a autoridade na Bíblia não é como os gentios, como os reis dos pagãos. Por isso tem gente que fala assim, na Bíblia o marido é a cabeça da mulher, da esposa. Vocês sabem que na verdade a Bíblia não ensina que os homens são a cabeça das mulheres. No sentido de que o sexo masculino é o cabeça de todas as mulheres. Não, o marido, não qualquer homem, mulheres, não é qualquer homem que é o seu cabeça. O marido é o cabeça da esposa dele, não de todas as mulheres. Então, quando a Bíblia fala que o marido é o cabeça da esposa, ele tem uma mulher que ele é o líder, muita gente fala agora ele vai poder pisotear e fazer o que ele quiser porque ele é o líder, ele que manda. Não, a liderança na Bíblia, ela é como a liderança de Jesus, que é uma liderança de serviço. A autoridade na Bíblia está sempre ligado a uma autoridade que tem como finalidade servir. E o maior exemplo disso é o próprio Jesus. E aqui nós estamos entrando no que a gente chama a doutrina da comunhão dos santos. A doutrina da comunhão dos santos. O que é a doutrina da comunhão dos santos? Quer dizer que nós, como igreja, nós somos santos. A palavra santos refere aos discípulos de Jesus. Nós temos comunhão um com o outro, e essa comunhão, ela tem como finalidade nós servirmos uns aos outros. Isso aqui é muito, muito importante. Então, veja bem. Primeiro, o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta aqui como aquele que serve. E como é que Jesus serve aos apóstolos aqui? Bom, uma das maneiras, a principal aqui, é dando a sua própria vida. Então, ele serve aos apóstolos aqui quando ele fala de dar o sangue que é derramado por vós, o corpo que é dado por vós. Mas ele serve também os apóstolos aqui, e a igreja, por extensão, ao instituir a Santa Ceia. É importante de entender que a instituição da Santa Ceia aqui é um ato de serviço de Cristo a nós. Em que sentido? No sentido de que, no verso 19, no final do verso 19, ele diz assim, fazer isto em memória de mim. Essa palavra memória, ela é muito importante. Por quê? Porque, como vocês vão ver, por exemplo, no Salmo, onde diz, serão lançadas no inferno todas as nações que se esquecem de Deus. Ou na lei de Moisés, Moisés repete muitas vezes, lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. Então, na Bíblia, o esquecimento e a lembrança tem um aspecto espiritual. E aí é algo até importante a gente entender que as coisas que você mais esquece são as coisas que você dá menos prioridade. Então, se você dá muita prioridade, muita importância para algo, dificilmente você vai se esquecer daquilo.
Se você começar a observar as coisas que você se esquece, é porque você não está dando muita prioridade. Pode ser realmente você não deve dar prioridade, né? A que você almoçou quarta-feira da semana passada? Eu não lembro. Não precisa lembrar, porque não é algo tão importante assim saber o que você comeu todo dia. Você não fica pensando, eu sei o que comi todos os dias. Você não precisa lembrar. Agora, se eu te perguntar, para você me dizer com quantos anos Jesus foi batizado, você não lembra, é porque você não está dando importância para pensar ou meditar naquele assunto. Então, as coisas que nós mais lembramos são as coisas com que nós mais damos importância. Por isso que a Bíblia trata o esquecimento de Deus, o esquecimento das coisas de Deus, como algo pecaminoso. É pecaminoso, pode ler Deuteronômio fala isso centenas de vezes. É pecaminoso você tender a se esquecer das coisas que Deus falou contigo. Assim como é pecaminoso a sua mulher te pedir algo muito, muito importante, ou seu marido te pedir algo muito, muito importante, e você se esquecer. Estou falando sério, não pense que na Bíblia esquecimento ou lembrança é algo neutro, não é. Tanto que quando for algo muito, muito importante, se lembra. Então, por isso que o Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você ficar, como que eu faço para não esquecer? Você tem que meditar. Não é só ler, você tem que meditar. Se você meditar, você não vai se esquecer. A não ser que você tenha um problema físico em seu cérebro. Mas várias vezes Moisés fala: não se esqueça, não se esqueça. Mas como nós, em nossa pecaminosidade, temos a tendência de esquecer, por exemplo, se você me perguntar sobre a tabela periódica que tem todos aqueles elementos químicos, quem estudou química aí no ensino médio, no meu tempo eu fui obrigado a memorizar todos os elementos da tabela periódica. E eu memorizei na época. Eu sabia. Todos os elementos da tabela periódica eu sabia de cor. Se você me perguntar agora, não faço a mínima ideia. Porque muitos anos que eu não penso sobre o assunto. Eu não estou nem aí para tabela periódica. Eu não sou químico, né? Se eu ver, eu vou saber o que é. Agora, se você me pedir para citar os 10 mandamentos, onde está tal história na Bíblia, eu vou ter grande tendência a te dizer o capítulo, o versículo. Por quê? Porque esse é meu trabalho, e eu estou constantemente preparando sermão, lendo, estudando, aconselhando as pessoas, então eu lembro toda hora. Mas de forma ampla, todos os cristãos precisam se esforçar para lembrar das coisas de Deus. Isso você faz lendo todos os dias, por isso você tem que ler a Bíblia todos os dias, e por isso que você tem que refletir na Bíblia. Se você não lê a Bíblia todos os dias, você está errado. Se você não ora todos os dias, você está errado também. E se você não medita, está errado também. O cristão precisa estar sempre lendo, sempre meditando, porque isso é importante para nós. E Deus, em sua graça, então, sabendo de nossa fraqueza, sabendo de nossa tendência a lembrar de besteira e esquecer de coisas importantes, o homem é assim, né? Esquece, lembra das coisas besteira. Se vai falar de uma música ruim, que só fala besteira, o povo canta a música toda, lembra de cor. Sabendo dessa tendência, Cristo nos deu a ceia do Senhor. Então, ao instituir a ceia do Senhor, Deus não estava dando algo que Ele precisava. A Deus precisava desse pão, desse vinho. Ele estava dando algo que você precisa.
porque você é pecador e, como pecador, nós temos a tendência de esquecer. Então, a ceia do Senhor é dado como meio de graça, que ao participar dela, a nossa mente é voltada para o centro do Evangelho. Por isso que aqui a gente celebra a ceia todo domingo, porque eu preciso lembrar toda hora do Evangelho. Eu sou fraco, eu sou pecador, então constantemente Deus precisa estar renovando espiritualmente a lembrança da cruz em minha cabeça. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus sendo pregada todos os dias, toda semana, pregação, cânticos. Tem gente que se acha autossuficiente. Você sabe que é um sentimento de autossuficiência pensar que a gente não precisa das ordenanças que Cristo instituiu. Essas ordenanças de Cristo, a ceia do Senhor, a pregação da palavra, os cânticos, a leitura da palavra são necessárias porque nós somos fracos. Você tem que começar reconhecendo isso, você é fraco. Nós somos fracos, como disse João Batista. Se João Batista falou que de nada ele era da terra, de que nada ele mesmo poderia fazer, quanto mais eu, né? João Batista enxergava assim. Então, se você não pode de si mesmo nada, você precisa dos instrumentos da graça de Deus. Então, quando você passa o dia sem orar, quando você passa o dia sem ler a Bíblia, passa semanas sem ler a Bíblia, é como se você fosse capaz de formar as suas ideias de forma própria. E a gente tem que entender que nós não somos. Se eu passar um ano sem ler os 4 evangelhos, daqui a pouco eu estou falando besteira aí sobre o que Jesus ensinou. Se eu passar, tem gente que passa a vida inteira, nunca leu o profeta Miqueias, nunca leu Sofonias, nunca leu Abacuque, nunca leu 2 Reis. Toda a Escritura foi dada para nos ensinar. E além da Escritura, Deus nos deu a ceia do Senhor. Por isso, você não deve inventar maneiras de ficar lembrando das coisas. Você deve seguir as maneiras ordenadas por Espírito. Por isso é que nossa igreja, eu ensino vocês a ler a Bíblia todos os dias, eu ensino vocês a cantar os salmos, eu ensino vocês a celebrar a ceia do Senhor. Isso são o que a gente chama meios, ou seja, instrumentos de graça, fazendo com que a sua mente lembre-se das coisas do Senhor. Então, quando Cristo instituiu a ceia do Senhor, Ele estava nos servindo, ou seja, Ele estava fazendo algo para nos beneficiar, e em seguida Ele ensinou, a partir do verso 24, no meio daquela discussão com os discípulos, Ele ensinou que assim como Ele nos serviu, nós devemos servir uns aos outros. E é isso que a gente chama de a comunhão dos santos. Nós devemos servir uns aos outros. Por isso que não tem como você ser cristão ficando em casa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui sobre o culto. O culto não é, em primeiro lugar, eu falei primeiro lugar, o culto não é, em primeiro lugar, o homem servindo a Deus. Em primeiro lugar, não. Atos 17, Paulo diz: Deus não é servido pelo homem como se ele precisasse de alguma coisa. Ele é servido pelo homem, mas não como se ele precisasse de alguma coisa. Paulo diz que isso é o pensamento dos idólatras, achar que Deus precisa de alguma coisa. Não é assim, tem uns cultos por aí no Brasil, que eles têm até bebida e cigarro que eles dão para os falsos deuses. O Deus tal, o orixá que eles chamam, precisa, está querendo fumar, umas coisas assim. Deus não é servido
pelo homem como se ele precisasse de alguma coisa. E nem é ele, nem é você que serve primeiro. Deus é soberano e por isso é Deus quem serve primeiro. E o serviço do homem é uma resposta ao serviço de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Então, no culto, nós somos, em primeiro lugar, servidos por Deus no seu Filho, e somente por sermos servidos por Deus no seu Filho é que nós temos algo para oferecer. Então, por exemplo, nós temos os louvores, que nós entoamos louvores a Deus. E tem até gente que fala assim, ó, a pregação é quando nós recebemos de Deus. Como que é o pensamento? A pregação é quando nós recebemos de Deus e o louvor é quando nós damos a Deus. Isso aí está errado, tanto na pregação quanto no cântico. A gente recebe primeiro e a gente dá. Porque você não pode, como disse o grande teólogo Agostinho, você não pode cantar a Deus sem dele primeiro ter recebido. Porque, para começo de conversa, quem disse que o que você está cantando é algo que agrada a Deus? Então, até mesmo para a gente cantar, é porque antes de eu cantar, Deus teve que nos revelar coisas sobre Ele mesmo para que eu tenha que cantar. Eu não vou ter como cantar se Deus não tiver, eu não teria como cantar sobre Deus se Ele não tivesse primeiro revelado como que Ele é. E quando a gente faz músicas que não refletem a forma que Deus revelou como que Ele é na Bíblia, dizem coisas sobre Deus que não é conforme está a Bíblia, esses cânticos não são recebidos por Deus como adoração. Ou seja, até para eu dar para Deus cantar, primeiro Ele teve que me dizer quem Ele é, o que Ele faz. Ele me serviu me dizendo quem Ele é. Antes de eu poder cantar sobre Jesus, Deus me disse quem é Jesus. Deus me deu o Salmo 2 para eu cantar sobre Jesus. Ele me deu primeiro. Então, eu não posso dizer, eu canto, eu estou entregando o que é meu. Meus irmãos, nada do que procede da tua mão é aceitável diante de Deus. É tudo corrompido em Adão. Tudo que a mente do homem produz desde Adão é uma fábrica de ídolos. Todos os seus cânticos seriam malditos se Deus não tivesse primeiro dito o que você vai cantar. E o que a gente começa a cantar quando a gente sai do que Deus... O que esse igreja começa a cantar quando sai do que Deus revelou? Se torna um cântico idólatra. Então, para cantar, primeiro Deus tem que dizer. Para pregar, o que acontece quando a gente acha que pregação é eu servindo a Deus? Você vai começar a pregar besteira. Até para eu pregar, teve que Deus primeiro me dizer como é que se prega. Então, Ele me serve para que eu possa servir em todos os elementos de culto. Quando Jesus esteve na terra, no Sermão do Monte, Ele não disse assim, ora do jeito que vocês quiserem. Ora do jeito que eu quiser? Então eu vou orar aqui pela minha Ferrari, que eu quero que tenha... Mas eu quero uma Ferrari de ouro, não vermelha. Eu vou orar também pelo meu avô que morreu, pela alma, para que a alma dele esteja bem. Eu vou fazer uma oração aqui para a Virgem Maria. Eu vou orar pelo Espírito que habita nas árvores. Então, não é assim. Jesus falou assim, não orem como os pagãos. Não orem como os gentios. Mateus, o que é os pagãos, os gentios, em Mateus capítulo 6? Como as falsas religiões ensinam. Mas orem assim. Aí ele ensina a orar, ele ensina o Pai Nosso, como modelo de oração.
Então, até para eu orar, servir a Deus orando, ele teve que me servir primeiro, me ensinando a orar. E além de me ensinar a orar, ele teve que enviar o seu Espírito Santo para que eu consiga orar. Romanos capítulo 8, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos incita a orar. Então, qual é a diferença entre a verdadeira religião, que é a religião de Jesus Cristo, e todas as falsas religiões dos homens? A verdadeira religião é uma religião em que Deus nos serve primeiro, e as falsas são em que o homem quer servir a Deus do seu jeito. Essa é a diferença. A verdadeira religião é a religião em que nós somos servidos por Deus primeiro em Jesus Cristo, e por isso que as coisas que oferecemos a Ele, seja em qualquer das vidas, são as coisas que nós sabemos que Ele aceita. Ele recebe, Ele se agrada, porque não são produzidas pelo homem caído, mas são produzidas pelo Espírito Santo, o Espírito que procede eternamente do Pai e do Filho. É como Moisés e Arão, no livro de Êxodo. Moisés subiu no monte e aprendeu como que Deus queria ser servido por uma divina revelação do Espírito por meio de Jesus Cristo, em Êxodo capítulo 25. O Senhor, antes da sua encarnação, apareceu para Moisés pelo Espírito e disse: vocês vão construir um santuário e vocês vão me servir a Deus assim. Enquanto isso, Arão, ao pé do monte, pressionado pelo povo, inventou uma religião da sua própria cabeça, onde ele adoraria Deus por meio de um bezerro de ouro, da maneira que ele inventou. Então, essa é a diferença entre o verdadeiro e o falso. E aí, quando Deus nos serve no culto, pelo seu Espírito, pela obra de Jesus, nós somos levados a servir uns aos outros. E por isso que estão errados todos os que pensam que o motivo de frequentar a igreja é, em primeiro lugar, ou exclusivamente servir a si mesmo. Você não deve frequentar uma igreja pensando em servir a si mesmo, e nem servir a ninguém do seu jeito. Você deve ser como Jesus. Você deve vir para a igreja em primeiro lugar para ser servido por Jesus. Então, o principal motivo de servir no culto é ser servido, é que Jesus vai servir a igreja. Ele é como ele diz aqui, eu sou como aquele que serve. Jesus é o servo dos servos, por isso ele é o Senhor dos senhores. Ele é o maior porque ele se fez o menor. Então você é servido por Jesus aqui como? Nas orações, quando você ouve a palavra dele, você está sendo servido por Jesus. E ao mesmo tempo você está servindo. Como que você está servindo? Por exemplo, quando você canta, Colossenses 3, Efésios 4, diz que nós estamos ensinando uns aos outros. Nós estamos servindo uns aos outros quando nós cantamos. Por isso que o canto particular é inferior ao canto público. Paulo diz: ensinai-vos uns aos outros por meio da música. Colossenses 3, dos louvores, dos cânticos, dos hinos. Então, quando nós cantamos hinos aqui, nós estamos servindo uns aos outros, porque esse hino são hinos dados pelo Espírito Santo de Jesus. Olha só que grandeza. O Espírito Santo de Jesus deu esses hinos aqui, a Davi. O Espírito Santo de Jesus deu esses hinos a Davi. Aí Davi nos serviu, o rei Davi nos serviu, como parte do corpo de Cristo. O rei Davi nos serviu
quando ele registrou esses hinos por escrito para que nós o tivéssemos. E aí, quando nós cantamos esses hinos, nós somos servidos por Deus através de Davi, que escreveu, e nós servimos uns aos outros cantando. E como tudo isso foi dado pelo Espírito, tudo isso nos edifica espiritualmente. Por que essas coisas têm poder espiritual? Porque foram dadas no Espírito. Então olha só que coisa incrível, aquela unção que estava sobre Davi quando o Senhor Jesus deu o Salmo 72, no exemplo que a gente cantou hoje, para Davi, ela está presente aqui no nosso meio, nos edificando, nos dando fé, nos conduzindo ao arrependimento, abatendo o nosso orgulho, para que nós venhamos ter comunhão com Deus. Olha só que coisa incrível que o rei Davi fez por nós. Por isso, quando eu chegar no céu, eu vou agradecer ao rei Davi, porque ele foi instrumento de Deus para nos servir. Ou aquele mesmo Espírito, aquela mesma unção que habitou no apóstolo João. O apóstolo João me serve o tempo inteiro, porque Deus enviou, no dia de Pentecoste, Deus enviou o Espírito a João. João ficou cheio do Espírito Santo, começou a louvar a Deus nas línguas dos gentios, começou a profetizar a Deus na língua dos gentios, e com toda essa unção, ele escreveu o evangelho de tudo que ele viu Jesus fazer, e agora eu sei quem é Jesus. Então, por isso que os maiores do reino de Deus, João é um dos maiores do reino de Deus. Mas por que João, Mateus, Lucas, Paulo estão entre os maiores do reino de Deus? Porque eles estão entre os que mais serviram, não por essa briga que eles estavam tendo aqui, mas quando eles aprenderam a servir. E por isso que vocês também precisam aprender a servir. Por exemplo, se você ficar só em casa, como é que você vai servir alguém? Como é que você vai interceder por uma pessoa que você não conhece? E aí eu tenho que falar um dos pecados aqui do povo gaúcho, porque eu já tive em muitos estados no Brasil, mas o povo gaúcho tem uma tendência de ser muito retraído. Eu sei que a gente não gosta de ouvir do nosso povo, né? Mas o povo gaúcho é bastante retraído, a gente vê isso nas igrejas. Mas se vocês entenderem que essa aglomeração aqui é para um servir aos outros, então você tem que puxar assunto com os visitantes. Não pode entrar alguém aqui na igreja e sair e nunca ninguém falou com ele. Vocês têm que puxar assunto com os irmãos. Vocês têm que puxar assunto com os irmãos. Ah, eu tenho minha panelinha e eu só falo com 3, 4 pessoas. Então você não está crendo na doutrina da comunhão dos santos. Então não seja uma pessoa alienada dos seus irmãos, porque vocês estão aqui não só para servir, mas não só para ser servido, como eu falei que é o primeiro ponto, mas também para servir. Então todos os atos de culto são serviço mútuo. Se você parar para pensar, quando nós oramos, deixa eu resumir aqui forma de servir. Quando nós cantamos, já falei, quando nós oramos, nós estamos servindo uns aos outros. Quando nós também saímos daqui e vamos para a nossa casa, nós temos a obrigação de interceder uns pelos outros. Eu tenho a obrigação de interceder por vocês, nós temos a obrigação de interceder pelos outros. Tá, então vamos lá. Estou aqui na minha casa, agora eu vou orar pelo... Qual o nome daquele cara que ele era um cara branco, ele tinha os olhos claros, eu acho que era Ananias. Ah não, era Anael.
Não é Ananias, não. Bom, eu não estou nem lembrando do nome do cara, estou dando um exemplo aqui. Eu vou orar o que por ele? O que eu vou orar por Anael, se nem o nome dele eu lembro direito? Então, para orar pelo Anael, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a puxar assunto com ele. Para orar, tem aquela mulher lá, ela é uma morena assim, qual o nome dela mesmo? Eu lembro que ela gosta de aipim. Lembrei, Angelita. Eu vou orar só pelo aipim dela. Bom, então, se você refletir sobre os meios de graça, não tem como ter meios de graça sem ter comunhão dos santos e sem ter amor uns pelos outros. E amor se traduz em contato. Eu estou brincando aqui, mas eu conheço cada um de vocês aqui. Eu conheço. Mas não é suficiente eu conhecer vocês. Vocês precisam conhecer uns aos outros. Então tem várias coisas que eu faço para tentar incentivar isso, mas o povo de Gaúcho tem muita panelinha, é muito difícil. Eu já falei com algumas pessoas aqui algumas vezes, eu já falei algumas vezes aqui, e às vezes coisas pequenas, né? Vem algum visitante, dá um sorriso para a pessoa, aperta a mão, pergunta, isso não vai morrer por causa disso, mas para aquela pessoa, que para você é algo pequeno que você fez, para aquela pessoa pode ser muito importante. Sabe-se lá por que aquela pessoa veio no culto hoje, às vezes ela estava mal. Ela precisava, o seu sorriso pode já melhorar o dia. Ela vai falar assim, o pessoal daquela igreja não é doido igual meus colegas de trabalho, o pessoal é simpático, é um clima diferente. Às vezes é algo pequeno que se faz, já é significativo. Você vê alguém que sumiu dos cultos, manda uma mensagem de WhatsApp para ela. Por que você está sumido? Pode já ser algo significativo. Não joguem tudo para o pastor. Todos nós devemos servir uns aos outros. Para pensar, quantas pessoas tem aqui? Será que eu teria como falar com todo mundo aqui todos os dias? Ligar para todo mundo todos os dias? Não, a igreja precisa ser um corpo. E hoje nós temos tecnologia que ajuda nisso, né? Por exemplo, nós temos o WhatsApp e nós temos um grupo no WhatsApp, né? Por que às vezes é dito algo no grupo do WhatsApp e a gente só tem uma ou duas pessoas respondendo? Isso, para mim, dá a impressão que as outras pessoas não estão se importando. E se a sua igreja não se importa com você, quem mais vai se importar? Teve uma vez que eu até briguei com vocês sobre isso. Teve uma vez que eu briguei porque aconteceu algo trágico, eu postei lá, passou 2 dias, eu pedi oração, passou 2 dias, ou se nem o pastor ninguém está falando, então se for outra pessoa que às vezes anda escondidinho lá no fundo da igreja, ou no canto ali, então não vão lembrar. Então, meus irmãos, parem de ter uma vida centrada em si e lembrem-se de Jesus. Estou dando exemplos bem práticos, o que é servir um ao outro, para a gente não achar que servir, então vou ter que ter um ministério. Tem igreja que tem o ministério dos recepcionistas, tá? E se pensa assim, ministério recepcionista, o que faz? É o ministério de quem aperta a mão de quem chega na igreja. Sinceramente, se a gente tiver que ter o ministério dos recepcionistas aqui, para mim a gente acabou. Porque eu tenho que iniciar o ministério para alguém falar com os visitantes. Vocês estão falando sério comigo? Não pode ser, só pode ser brincadeira. Tem que ter um ministério para alguém dar um sorriso e apertar a mão. Acabou. Fecha, não tem mais comunhão dos santos. Não, meu irmão, creia na comunhão dos santos, seja como ser Jesus, sirva uns aos outros.
Eu estou dando exemplos práticos de coisas pequenas que vocês podem fazer, que é imitando Jesus. Se vocês servirem aos outros, vocês vão ser os grandes no reino dos céus. Vamos orar.